Boa noite! Está começando o nosso programa todo especial. A cada semana, em cada encontro, uma oportunidade para nós aprendermos e para sermos bem mais responsáveis por nossa própria história, sermos mais responsáveis pelo nosso bem-estar. Bem-vindo, bem-vinda ao programa de hoje. Que Deus abençoe a você. Hoje vamos falar de um tema muito, eu diria até delicado, toca em algo muito pessoal. E comentado de certa maneira, às vezes somente em parte, e hoje também não tem a pretensão de tratarmos o tema de maneira completa ou pelo viés do significado, do que significa, por exemplo, a transexualidade, mas vamos falar de uma experiência pessoal. Eu trouxe aqui um convidado hoje que vai nos ajudar a pensar a respeito da transexualidade vivida por ele, pelo seu olhar, pela sua ótica, da sua experiência pessoal, e vai nos contar, inclusive, como passou pelo processo da transexualidade e encontrou-se, noutro momento, como homem, assumindo a sua identidade como homem. O que aconteceu? Como era antes, durante esse processo? Quais foram as experiências vividas? E o que mudou? E o que faz hoje este homem dizer que é homem e tem prazer em ser homem? Como isso acontece? Será que é possível? Dá para a gente acreditar? Vamos conversar hoje com o José Aureliano, que está aqui comigo, e eu quero, antes de apresentá-lo, e dizer a você que durante o programa pode mandar as suas perguntas, participar aqui com a gente, e nós vamos ter o maior carinho em receber você e ouvir você. E antes de tudo, dizendo a você que esse programa e todos os outros são feitos com muito carinho, com muito respeito, e consideramos muito que você esteja aqui com a gente sabendo disso, tá bom? Um beijo muito especial para você que está aqui na nossa sintonia, seja nos acompanhando pela TV ou pela rádio ou pela internet, essa companhia é gostosa demais. José Aureliano, bem-vindo, tudo bem com Muito você? obrigado, Darleide, tudo ótimo, graças a Deus. Muita gente já teve acesso à sua história porque você contou numa festa nossa aqui no Anjos Sim. da Esperança e foi muito impactante, tem impactado ainda muitas pessoas, porque Amém. José Aureliano, enquanto nós estivermos conversando, eu vou mostrar inclusive algumas fotos, não é muito fácil para a gente assimilar a ideia de que um dia você se vestiu, pensou como mulher, sentiu como mulher, tinha uma cabeça feminina. Para a gente é um universo um tanto quanto desconhecido, Sim. então você tem prioridade para falar a respeito. O que era o processo da transexualidade para você? Bom, primeiramente, boa noite, Brasil. Darleide, transexualidade para mim foi algo que marcou muito minha vida. Primeiro porque desde que eu me entendo por gente, né, eu me sentia a pessoa que eu diria que uma vida que hoje eu não consigo entender como que eu vivi. Eu me sentia mulher. O transexualismo é isso, né? Hoje classificado pela medicina, ela é um transtorno mental. Então, por dentro, eu me sentia mulher, só que eu era um homem. E como criança, eu ouvia meu pai falar: você é homem, né? Você é homem, gosta de mulher, você tem que se portar como homem, brincadeiras de menino. Então, foi uma infância um tanto quanto conturbada. Então, isso vem lá da tua infância, quando você se Sim, entendendo de gente assim, da tua lembrança, você se via como menina. Não é alguma sempre. coisa que surgiu na adolescência, mais tarde Não, por jamais. influência. Era um sentimento que vinha te acompanhando. Desde criança, desde muito pequeno. E eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha uma coisa errada, né? Porque meu pai falava: você é homem, mas por dentro eu sentia outra coisa. E imagina isso tudo dentro da cabeça de uma criança. E eu lembro que desde pequenininho eu pensava o seguinte: eu tinha nojo do meu corpo. Né? Os transexuais, eles em si, eles por não se sentirem homem, né, por serem uma mulher, no caso do homem,
ser uma mulher por dentro, eu tinha vontade de cortar os meus genitais, né? Só que eu pensava, se eu fizer isso, eu vou apanhar do meu pai, né? Então, na minha cabeça, eu tinha um plano. Eu vou estudar muito, eu vou ser muito inteligente e quando eu crescer, aí eu vou cortar. Porque eu tinha medo. E aí você imagina como que é traumático, doloroso para uma criança pensar algo assim. Então, eu cresci com todo esse sofrimento dentro da cabeça, sabe? De não poder viver aquilo que eu sentia, né? Por medo. Como foi tua infância? Você conseguia brincar com outras crianças? Você conseguia lidar com a sua vida enquanto criança, entrando ali para a adolescência, com seus amigos? Que lembranças você tem? Eu fui uma criança feliz. Eu, graças a Deus, tive uma família que, apesar de não ser assídua, né, um cristão assíduo de ir na igreja, minha família nunca foi de ir em igreja, né, corriqueiramente. Então, mas a gente era bem estruturado, sabe? Meus pais ensinaram valores cristãos. Então, eu tinha meu irmão mais novo, tenho meu irmão mais novo, então a gente era muito amigo. Então, ele era minha companhia. Você conseguiu passar pela infância? Consegui passar. Apesar dos traumas, consegui passar. Então, mas eu gostava muito de ficar sozinho, né? Eu gostava porque eu revelava quem eu era quando eu estava sozinho, né? Porque eu na frente... O que você fazia quando você estava sozinho? Quando eu estava sozinho, eu gostava de brincar daquilo que eu gostava, né? Eu imaginava, eu desenhava, eu gostava muito de fazer arte, sabe? Então, tudo aquilo que vinha na minha cabeça, então eu colocava no papel. Então, era quando eu me soltava, eu expunha quem eu era. Você desenha muito bem, né, até hoje. Muito obrigado. E a sua família desconfiava de alguma coisa? Começou a pensar, a perceber alguma... Quando você tinha que idade? Olha, na verdade, existia aquela desculpa, né? Porque é um menino muito educado, é porque ele é bonzinho, é bonzinho, é porque ele é mole, né? Então, tinha essa visão, é uma fase, né? Coisa de criança. Mas quando eles diziam era coisa de criança, eles definiam que você se portava em algumas situações como menina? Na verdade, o jeito afeminado, né? Então, meu pai, por ele ser um homem bruto, não em ação, mas assim, o jeito, sabe, sim, em si. Da fazenda. Sim, uma pessoa de uma outra época, de uma criação diferente, né? Do tipo que homem não chora, né? Homem é homem e mulher é mulher. Então, meu pai, ele sempre vivia me corrigindo. Anda direito, fala direito, isso não é coisa de homem. Então, tinha essas coisas, Por que sabe? você marca tanto seu pai? A sua mãe dizia o quê? Ela fazia o quê? Minha mãe, para falar a verdade, eu não lembro muita coisa. Seu pai é que mas marcava meu pai presença, marcava né? a presença, né? Meu pai, isso é culpa sua, falava para minha mãe, né? Esse menino é culpa sua porque você mima muito ele. Mas minha mãe... Com que idade você teve ideia de que você estava num processo de transexualidade? Olha, eu lembro que criança ainda, teve aquele caso famoso, né, final da década de 90, da Roberta Close, que eu vi na televisão. A Roberta Close era uma hermafrodita, né, que no caso é uma falha genética em que a pessoa nasce com os dois sexos, né, que chamam de intersexo. Então, eu vi o caso da Roberta Close, e aí eu vi que ela fez uma cirurgia. E aí eu descobri que existia uma cirurgia. E aí, nessa época foi quando eu devia ter em torno de uns 7, 8 anos de idade. Então eu descobri que existia uma cirurgia. E na minha casa a gente assistia muita televisão, programas de calouros, né? Então eu via que nesses programas iam homens vestidos de mulher, né? Se apresentavam. E aí eu pensava, ele é homem, mas ele se veste de mulher. Eu me sinto mulher. Então, será que eu sou a mesma coisa que ele é, né? Um transformista? O que eu sou? Né? Eu não sabia o que era transexualismo. Eu fui descobrir isso já na adolescência, já. Tem muita coisa para a gente falar ainda dessa história e como ele está aqui hoje com a gente, de barba, homem, camisa de homem, falando assim dessa história.
o que significa tudo isso? Aqui no Sem Tabus a gente traz essa história porque, inclusive, o que ele tem a mais para nos contar tem a ver com o Sem Tabus num dos momentos da sua história. José, como foi a entrada na adolescência? A adolescência foi um processo meio traumático, meio doloroso, né? Porque a adolescência ela não é fácil para ninguém. Pois é. Uhum. Então, eu lembro que para assumir isso para mim mesmo foi uma coisa assim muito difícil, porque eu sentia, né, eu sofria e eu não sabia o que era, eu não sabia se eu era homossexual, o que eu era, mas eu sabia que existia uma coisa errada dentro de mim e que eu sentia isso desde muito pequeno. E como meu pai falava, você é homem, você tem que se portar como homem, então eu ficava pensando e eu não sabia o que fazer. E veio a adolescência e todo o processo de dor, de sofrimento. Então eu me empenhava muito nos estudos, até que eu comecei a trabalhar. E aí quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu comecei a trabalhar num jornal, comecei a trabalhar no fundo de uma gráfica, de um jornal da minha cidade. E aí eu fui passando a ter acesso mais às informações. Então eu fui descobrindo na internet o que era transexualismo. Na época eram vagas as informações, e aí eu descobri que existiam remédios, existiam tratamentos, e além da cirurgia, e eu passei a entender o que era ser transexual, e eu me identifiquei dentro dessa figura, que é uma pessoa que tem um transtorno mental, que dentro de si ela é biologicamente, no meu caso, é um homem, mas que se sente uma mulher, e que a cirurgia ela é para completar o que você já é. Tanto é que os médicos alegam, né, que a cirurgia não vai tornar você mulher. A cirurgia é para completar o seu corpo com o que você já é. Então eu passei a ter acesso a essas informações. E aos poucos eu comecei a tomar remédios. Com 16 anos, eu já sabia o que eu era, né? Eu já tinha isso bem claro na minha mente. Então eu comecei aos pouquinhos, porque como eu morava com os meus pais, menor de idade, eu comecei a ingerir remédios, a ingerir hormônios, né, por conta própria, sem nenhuma orientação médica. E escondido E também. escondido também. Tua família nem sonhava. Totalmente escondido, nem imaginava. Hoje eu me arrependo de ter feito, na época não tinha cabeça para isso, né? Então eu fiz. Passei a tomar hormônios, descobri o que era, me aceitar, né? E eu também tinha a questão da religiosidade, né? Como minha família é uma família, apesar de não frequentar a igreja, é uma família cristã, tinha-se os valores cristãos, né? Meio deturpado, meio conturbado, mas tinha. Então, eu ficava muito na dúvida, porque eu pensava, poxa, eu sou uma abominação. As pessoas, a forma como se falava dentro da família sobre esse tipo de tema, às vezes sobre um primo que tinha trejeitos, ou filho de alguém. Ou então, você mesmo. Ou você. Não, eles fingiam, sabe? Sabe? É uma fase, é coisa, é passageiro. Entendi. Então, eu via isso tudo e isso mexia muito comigo, e essa questão da religiosidade, sabe? E via líderes religiosos falavam isso, falavam aquilo, e eu pensava, estão dizendo que eu sou uma abominação, mas não propriamente para mim, mas eu sentia como se fosse para mim. Claro. Estão dizendo que eu sou uma abominação, mas Deus é amor. Eu sei que eu nasci assim, eu não tenho culpa, eu não pedi para nascer assim. E se eu nasci assim, Deus me ama como eu sou. Então, se Deus me ama como eu sou, é porque Ele quis que eu nascesse assim. Então, eu pensava, eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Essa ideia. E tudo isso foi como que eu digo? Essas ideias foram amadurecendo com o passar dos anos. Até que, então, eu descobri o que a Bíblia diz. Porque eu ouvi o que as pessoas dizem, mas e o que a Bíblia diz? Você agora está com quantos anos? Hoje eu estou com 23. 23 anos. Gente, nós estamos falando então com um jovem a respeito de um homem muito jovem que passou recentemente, eu diria assim, por um processo de
de mudança muito impactante, muito forte. Eu digo recentemente porque tudo é muito recente numa vida de 23 anos, sim, né? É verdade. Então, de repente, você está me falando ali de um período dos 16 anos de idade, quando você injetava, tomava hormônio, quando você, sabe, seguia um pensamento que dizia, não, você é mulher, e todos esses conflitos. Lidar com conflitos pessoais, sozinho. Cada um de nós carrega as suas, entre aspas, abominações, né? Sim. Do ponto de vista do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, do que receio, eu mesmo né? penso, o medo. Então, eu posso estar falando para um homossexual, posso estar falando para uma garota de programa, posso estar falando para uma pessoa viciada em pornografia, eu posso... Enfim, tem muita gente ali do outro lado com as suas histórias. E a gente não quer aqui trazer nenhum peso e nem... fundamentar ou tornar essa ideia da abominação ainda mais contundente do que ela já é, do que ela já permeia o sentimento de todos nós, para não deixar você amargo, para não deixar você infeliz e ficar só nessa infelicidade. E então, por isso, trazer hoje o José Aureliano é falar com propriedade do que ele viveu e dele mesmo ouvir com propriedade sobre como foi um processo de restauração de quem ele é de verdade, na sua essência, na sua identidade. Com muito carinho, com muito respeito a você de verdade. Nosso intervalo é rápido, nós voltamos, continuando conversando aqui com o José, e ele vai continuar nos fazendo pensar a respeito desse tema e chegando a algo muito especial. É possível mudar? Acontece aqui, na mente da gente, no coração da gente, que produz mudanças. Depois do intervalo a gente volta. Até já. Vamos de volta aqui no Sem Tabus. Boa noite para você, que Deus abençoe a você, seu descanso, sua vida, sua família. E é sempre bom ter o espírito de gratidão por tudo que aconteceu durante o dia de hoje. Talvez você me diga, mas Darley, hoje o dia não foi bom. Mas tudo bem, você está ainda na expectativa de que amanhã as coisas possam ser diferentes. E a esperança se renova cada manhã com o nascer do sol. Todos os dias temos oportunidades para experimentarmos a esperança, entendeu? E a gente se move na vida por meio da esperança. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos a revista Fique Leve e eu quero mandar para você de presente. Quero que você entre no site novotempo.com/sem tabus e ali você pode pedir a revista e nós queremos mandar para você. Mas não basta você só dizer, Darleide, eu quero receber a revista, mas como é que eu te mando se eu não sei o teu endereço? Então, nós preparamos assim, tem o banner da revista, você entra no site e clica. Vai abrir um formulário e você preenche com todas as informações que são pedidas ali. E então, ao final, vai pedir para que você nos envie, eletronicamente, claro, e depois nós vamos receber aquele formulário e nós vamos mandar pelo correio para você a revista Fique Leve. Do que se trata a revista Fique Leve? Trata de princípios básicos para uma vida de qualidade, saúde em todos os aspectos, mental, físico, espiritual, emocional. Nós queremos cuidar de você, nós queremos, pensando em você, fazendo esse material, nós estávamos desejando e continuamos desejando cuidar de você também. Deixa a gente cuidar de você um pouquinho, tá? Cuidar da sua saúde, da sua vida como um todo. Obrigada por sua companhia, esse é o seu Sem Tabus e a conversa hoje é sobre transexualidade. Hoje ele diz que é homem. Como foi que aconteceu se ele, enquanto menino, se via menina, enquanto adolescente, com corpo de homem, se via menina? Você se chegou a se vestir como mulher, José? Poucas vezes, mas sim. Eu, durante a adolescência, não, jamais nessa fase, digamos que adulta. Bom, foram poucas vezes, Darley, porque eu não queria ser confundido com o homossexual. Eu tinha amigos homossexuais, né? E o que eu acho interessante é que eles não pensam jamais em fazer uma cirurgia como essa, porque são homens que gostam de outros homens, ou mulher que gosta de outra mulher. Enfim, eu tinha poucos amigos homossexuais e eles ficavam pensando, mas você não tem medo de se arrepender, de fazer isso e se arrepender? Eu falava, não, é o que eu mais quero, é o que eu preciso.
como eu me via como mulher, eu não queria ser, sabe, confundido, sabe, com muito respeito a todos os homossexuais, meus amigos. Mas era a sua história. Sim, era a minha E história. você fazia tratamento de beleza, usava os espartilhos para ficar de cinturinha fina. Conta aí, como é que era? Bom, foram poucas vezes assim que eu me vesti de mulher, mas durante o processo, quando eu entrei na fila do SUS para fazer a cirurgia... Chegou nesse ponto? Cheguei a esse ponto, eu fiz 6 meses de tratamento, né? E tomava hormônios, aí eu comecei a tomar de uma forma mais agressiva os remédios começaram as drogas, eu diria, começaram a modificar o meu corpo, o tom de voz, mas clandestinamente cabelo. Ou agora sob Não, um agora profissional? sob orientação médica, tudo direitinho. Então, como que funciona o processo do tratamento? São 2 anos de tratamento. Os médicos tentam te mostrar que você não precisa disso. Você faz tratamento, a pessoa faz tratamento com o endocrinologista e um psiquiatra. E os médicos, eles te orientam que você não deve fazer e você tem que mostrar que você precisa, né? Então, tanto pelo SUS quanto particular, funciona dessa forma. Porque é uma coisa que não tem reversão. Então você tem que mostrar, eu preciso. E existem transexuais que têm medo de fazer a cirurgia, porque é algo muito arriscado, é uma cirurgia, digamos, que é agressiva, e tem medo de fazer a cirurgia e morrer na sala de cirurgia. Então, e o transtorno incomoda tanto que essas pessoas chegam a ponto de tirar a própria vida, porque não tem coragem de fazer a cirurgia, mas também não tem condições psicológicas de assumir o corpo que tem, e aí acabam se matando. Então, eu cheguei a me vestir de mulher nessa época que eu estava fazendo o tratamento com endocrinologista. Na época eu estava então só com endocrinologista. Quando eu voltei para a igreja, que foi bem na época que eu ia começar o tratamento psiquiátrico. Eu não cheguei a consultar com um psiquiatra. Então, a primeira consulta, quando eu cheguei, sentei com o médico, que eu expus a situação, ele ficou assim meio que boquiaberto. Ele falou que já teve pacientes transexuais, que já tratou de casos assim, mas ele ficou impressionado por ser tão jovem e por ter uma quantidade absurda de informações. Eu já fazia a automedicação conforme os padrões das organizações mundiais de saúde. A internet, ela é uma coisa absurda, então você consegue todo tipo de informação. Nesse momento, a sua família já sabia que você estava se assumindo transexual? Já sabia. Como foi a reação da sua família? E o pai que dizia, menino, tu é homem, menino. Como é que ele reagiu, principalmente? É uma coisa interessante, porque assim, tem toda uma ordem cronológica. Se a gente for colocar isso de forma cronológica, aos 17 anos. Aos 17 anos, eu já não aguentava mais a pressão, aquilo estava para explodir dentro da minha cabeça. Eu não conseguia mais viver escondendo, né? Para as pessoas, não era um segredo, porque as pessoas olhavam e falavam, tem uma coisa errada nesse menino, não é possível, esse jeito dele não é normal. E quando se falava em mulher, em namoro, eu pulava fora, longe, apelava. E aí eu já não aguentava mais essa situação. Aos 17 anos, uma semana depois do meu aniversário, de eu completar 17 anos, eu cheguei para o meu pai. E é um dos momentos da minha história assim, que me toca muito, que mexe muito comigo. Porque por meu pai ser esse homem bruto, assim, do jeito de ser, sabe? De que homem é homem. E aí eu chegar para ele e... Óbvio que eu não ia falar, sou transexual, né? Porque pela criação, pela época em que foi criado, para ele isso não faz diferença, para ele tudo é homossexual. Então eu cheguei para ele e sem conseguir mal abrir a boca, chorando muito, ele já estava preocupado. Eu sentei primeiro com ele, eu não tive coragem de contar primeiro para minha mãe. Consegui falar, sou gay. E eu estava esperando, naquele dia que eu ia ser espancado, que eu ia ser humilhado e que eu ia ser posto para fora de casa. Eu já tinha combinado com um amigo, olha, hoje eu vou contar, hoje é o dia. Foi em um sábado, eu contei para ele.
E a reação foi totalmente diferente. E isso é o que me toca muito, mexe muito comigo. Porque eu lembro que ele levantou, ele me deu um abraço e falou: quando você nasceu, que o médico saiu da sala do parto, ele falou: é um homem. Você foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Porque o primeiro filho foi uma mulher, minha irmã, e aí o médico chega com essa surpresa: é um homem. Então ele falou que eu fui a maior alegria da vida dele e que eu nasci homem. E que se eu quisesse continuar a viver com ele, eu ia continuar a ser homem. Então foi uma coisa que me desarmou totalmente. Eu esperava uma reação, eu esperava ser espancado, ser humilhado, eu esperava ser posto para fora de casa e aí sim eu ia sair daquele casulo, sair, sabe, me libertar de uma prisão imposta por mim, imposta pela sociedade, imposta por uma falsa impressão religiosa, digamos assim, e ele me desarmou. A minha mãe, ela reagiu de uma forma que eu já esperava, tanto que eu contei primeiro para ele, que eu não ia ter condição de contar primeiro para ela. Minha mãe chorou muito, minha mãe entrou numa crise de desespero. Interessante que seu pai te abraçou, aí quebrou você ao meio, desarmou. Né? Desarmou totalmente. Ele não mudou a fala. Não. Ele disse: meu filho, você é o meu menino que nasceu e me fez tão feliz, porque eu ser pai de um menino. Sim. Mas ele abraçado com você, as palavras tiveram outro tom, né? Totalmente. Ele continuou dizendo: olha, eu não te aceito como menina, mas eu te amo. Ah, isso é de arrepiar, eu entendo a sua lágrima, coisa linda. Foi uma coisa que... E você chorava mais ainda. Eu não sabia o que fazer. E o que você fez? Eu aceitei a condição. Então... O amor te constrangeu, O amor né, me constrangeu. O amor me constrangeu. Eu digo esse amor que te abraçou, que você não esperava, que Sim. Ai, foi muito forte. Assim, muito forte. Eu lembro que nessa época, foi a época que meus pais, eles começaram a frequentar a igreja batista. Eu lembro que eles passaram a ser membros, né, se batizaram. Eu lembro que eles me obrigavam a ir na igreja, porque eu pensava, porque eu tinha uma falsa imagem sobre o que é ser homossexual na visão religiosa em geral. Uhum. Eu não gostava de frequentar a igreja porque eu pensava, as pessoas me veem como uma abominação. Uhum. Então, o que eu quero fazer em uma igreja? Eu amava Deus, eu tinha, sabe, minhas convicções, não conhecia ao certo o que a Bíblia dizia. Você tinha medo da rejeição, Sim, do olhar das pessoas, o né? medo era o medo da rejeição. Uhum. E eu lembro quando o pastor, numa noite, fez um apelo, assim que eles começaram a frequentar, e eu gostava de estar lá na igreja, sabe? Eu sentia paz, eu me sentia leve, mas eu ia obrigado. E aí eu era menor de idade também, né? Tinha que obedecer. Então eu ia, e eu lembro que quando o pastor fez o apelo, minha mãe aceitou o apelo do pastor e ela foi lá na frente e eles praticamente me obrigaram a ir. E eu lembro da minha oração. Eu lembro que eu orei e disse para Deus, minha mãe em lágrimas, porque eu estava lá e ela também, né? Eu lembro que eu orei e falei para Deus assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu não quero viver uma mentira. Com sinceridade. Eu abri meu coração. Falei para Deus: eu não quero estar aqui. Não pela igreja, não, mas eu não quero viver uma mentira. Eu não me sinto homem, eu não quero viver como homem, eu abomino ser homem. Aqui não é o meu lugar. E eu lembro que eles entraram para a igreja, a minha família passou a viver uma vida nova. Minha família nunca foi de frequentar a igreja. Então minha mãe passou a trabalhar na obra, meu pai passou a frequentar os cultos. Em casa as coisas mudaram. Parecia que parecia que tinha se passado uma borracha naquele assunto. Parecia que tinha se tapado com panos quentes uma história que não tinha se resolvido e que dentro de mim também não, só piorava. Sabe, eu acho
José, que a gente precisa, inclusive, nessa hora, pensar muito na família, como vítima também. Sim, sem dúvida. Eu fico observando assim, a sua história, pensando neles e em você, o tempo inteiro, pensando no seu sofrimento, como eu já disse anteriormente, solitário, muito jovem, sem estrutura emocional, psíquica nenhuma. Você que foi correndo atrás de informação em segredo. E aí, do outro lado, quando você abre essa história para a família e você recebe esse abraço, é acolhido por esse pai, mas não é um acolhimento que significa a história está resolvida, a gente te aceita e vamos que vamos. Não foi assim no seu caso, como não é no caso de muita gente. Sim. Aí, muitas vezes, a gente coloca a família do lado como sendo a família vilã, perversa, e do outro um pobrezinho, uma vítima. Não, todos somos vítimas. Todos. Né? E aí, esse momento é muito doloroso. E o que a gente, inclusive, propõe com essa conversa aqui é fazer justamente essa ponte, né? Tornar esse abraço mais repetido, tornar esse olhar mais repetido, aproximar isso e ver que de um lado e de outro há pessoas sofrendo, de um lado e de outro a gente pedindo assim socorro. Por exemplo, eu penso muito que nós estamos agora num tempo em que se fala muito sobre a homossexualidade. E aí há aqueles dilemas, as brigas e as gritarias em torno desse tema, e tem uma forçação, e tem sim uma política pesada assim. E não se percebe que há, de um lado e de outro, pessoas defendendo seus valores, mas que, de certa maneira, o que nós devíamos olhar é que, de certa maneira não, de todas as maneiras devíamos olhar, é que há muito sofrimento. Sim. Por exemplo, nós não temos como ouvir os homossexuais falando do sofrimento deles. Porque do lado de cá não temos interesse em ouvi-los, do lado de lá muitas vezes não querem falar porque os próprios serão rejeitados. Não, se eu disser que eu sofro na condição do meu desejo homossexual, não vão nem os homossexuais vão me entender. Sim. Como assim, cara? Você tem que se aceitar. Você Até sabe porque que é assim. Dentro do meio homossexual ou transexual existe preconceito entre si. Pois é. Existem as classes, né, que não se misturam. Então, eu diria que o preconceito entre eu tenho amigos homossexuais, eu diria que o preconceito entre homossexuais em si é mais forte do que o preconceito de pessoas que não são homossexuais. Então, existe o preconceito dentro da própria classe. Então, é muito delicado isso, é uma situação muito delicada. Por isso que eu nem entro muito nesses méritos da discussão geral, mas eu gosto de ouvir do sofrimento do indivíduo e de como ele sai desse sofrimento, se permitindo sair a convite do amor por si próprio. Né? E aí vamos chegar nesse momento. Sim. Ai, como foi que você se viu homem de Deus? O que aconteceu? Como que aconteceu, então? A minha família entrou para a igreja, toda essa situação. E aquela oração, quentes, Senhor, não quero. Sim, não quero, Senhor. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui porque eu estou obrigado. Então, minha mãe, numa situação, eu tenho uma irmã que mora em Goiânia, e a minha mãe, ela pensou o seguinte: vou mandar ele para lá. Ela vai dar jeito. Eu não dei conta, ela vai dar conta. Ela vai resolver a situação. Então, minha mãe me mandou para Goiânia e a situação não se resolveu. E aí eu completei 18 anos, voltei para Parauapebas, sudeste do Pará. E assim que eu voltei, eu acredito que já era 2009 isso, eu voltei em junho, passei 6 meses em Goiânia. Voltei em junho. Quando foi agosto, eu cheguei na casa de um tio meu. Opa, quero saber o que foi que esse tio fez. Ai. Será que o tio desse menino falou? Que começa todo esse passo da mudança. Então, nós vamos para o intervalo e a gente volta e você conta essa história da mudança. Rapidinho, por favor, fica com a gente. Uma boa noite para você que chegou e não pegou a conversa toda, mas vale a pena o último bloco. Vem aí, até já. Transsexualidade é o tema principal do programa de hoje, mas de um ponto de vista diferente, ouvindo quem viveu como transexual desde a infância, passando pela adolescência e ainda agora tão jovem, também pode contar o que foi que aconteceu que o fez mudar.
O que foi que aconteceu que o fez desistir da cirurgia, uma cirurgia delicadíssima, pouco recomendada, de tanto que ela é agressiva, mas alguma coisa mais forte, um sofrimento mental tão forte, emocional também, não tinha outra alternativa. Mas até que José Aureliano, que é o nosso convidado de hoje, passa por uma transformação. Como foi isso, José Aureliano? Então, Darleide, eu já estava com 18 anos e então eu não sabia, eu ouvia muito, fulano diz isso, líder religioso diz tal coisa, mas eu pensava, e o que que a Bíblia diz? Então foi na época que eu voltei de Goiânia e quando foi, isso 2009, quando foi em agosto de 2009, no fim de semana qualquer eu cheguei na casa do meu tio e estava tendo ali já uma classe bíblica, estava tendo um estudo bíblico e eu cheguei, sentei, né, e já estava encerrando o estudo e eu gostei do assunto e eu comecei a debater, a discutir e questionar o porquê. E aí meu tio falou, esse meu tio, o Juca, ele falou, por que você não vem semana que vem? Vem para o estudo bíblico. Eu fiquei pensando, será? Porque Mais um religioso na minha cabeça, mais dizendo que eu sou abominação. Justamente, aí eu pensei, não custa nada, né? Vamos... Cedeu. Cedi, eu fui para o estudo bíblico na semana seguinte e gostei, eu me encantei, sabe? E cada semana eu ficava ansiando, hoje é sábado. O que te prendeu? O que me prendeu, o fato de que as respostas eram a Bíblia quem responde as minhas perguntas. Descobri uma verdade que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Uma coisa assim tão impactante que não teve como não tocar meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa assim conservadora, eu sempre prezei assim, eu amo muito a família, prezo pela família, e eu sei que a família é algo que nasceu no coração de Deus. Então Deus, eu amava Deus, apesar de não conhecê-lo propriamente em toda a sua essência. E, obviamente a gente nunca vai conhecer Deus por inteiro, porque se Deus coubesse na nossa cabeça, nós seríamos maior do que Deus. Então, eu descobri uma verdade que me encantou. E eu lembro que nós encerramos o estudo bíblico, eu já estava com todas as questões resolvidas na minha cabeça, mas eu não queria ceder. Então, foi um fim de semana, uma prima minha, filha desse meu tio Juca, Ana Paula, ela chegou na minha casa, ela foi jantar lá, e eu lembro que nós sentamos na sala, e ela falou para mim, o que está faltando? Você já conhece a verdade. Você aceita, você reconhece o que está faltando. E eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Eu não sabia o que responder. Eu passei a noite pensando nisso. Quando foi de manhã cedo, eu não tenho dúvida de que isso foi o Espírito Santo tocando na minha mente. Quando foi de manhã cedo, eu falei, quer saber, eu vou largar tudo. E eu me atirei de cabeça nessa verdade. Eu falei, eu vou entrar para a igreja, não porque eu quero ser homem, não porque eu estou desistindo da cirurgia, porque eu não queira fazer a cirurgia, mas porque eu conheci um Deus que, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como a sua verdade é maravilhosa, sabe? E eu me atirei de cabeça nessa verdade. Então eu estou entendendo que o que te atraiu não foi a condenação. Não. Parece que você foi acolhido por um abraço parecido com aquele abraço do teu pai. Um abraço de amor. Isso é interessante. Eu quero pontuar muito especificamente isso, porque a gente permite muito que a religião separe, que a religião seja vista como essa coisa que massacra, que oprime, porque o discurso que mais aparece é esse. Mas o discurso que a gente vive aqui, que a Novo Tempo quer mostrar para você e que a gente trabalha a partir dessa luz, é que a religião não é opressora, ela religa a Deus, ao amor de Deus. Você foi religado a Deus em amor. Eu odiava imaginar, saber que eu ia ter que viver como um homem, mas eu amava a Deus e eu queria viver essa verdade. Então eu entrei para a igreja
eu vivi o celibato e eu queria viver para Deus. Eu queria saber o que é ter essa experiência profunda com Deus. Então eu entrei, só que... E aí eu passei 2 anos dentro da igreja. E eu lembro que a minha falha era achar que já conhecia a Bíblia, de que eu não precisava estudar a Bíblia, de que eu só ia na igreja aos sábados, sabe? Então eu fui aos pouquinhos, eu fui me afastando. Eu passei 2 anos maravilhosos, incríveis. Só que eu acabei me afastando da igreja. E nessa época que eu me afastei da igreja, os meus pais tinham ido morar na Guiana Inglesa. Então foi a época que eu passei mais tempo só. E aí eu tinha passado no concurso público, eu fui para a saúde, eu trabalho no administrativo da minha cidade, e eu decidi retomar o projeto de... Eu já tinha saído da igreja mesmo, eu decidi retomar o projeto de fazer a cirurgia, porque eu não suportava viver com o corpo que eu tinha. Então eu comecei a tomar... Foi nessa época que eu comecei a fazer o tratamento com endocrinologista, eu tinha... Voltou tudo novamente? Voltou tudo. Tudo. Eu passei a tomar os hormônios de forma mais agressiva, o corpo começou a mudar, porque a gordura da mulher se distribui diferente do homem, né? O homem se acumula na barriga, a mulher nos quadris. Então meu corpo começou a ficar acinturado, os quadris mais largos, os seios aos poucos começaram a crescer. Eu fazia o tratamento com endocrinologista e aí deixou a igreja? Eu deixei a igreja. Deixou. Eu não queria ver ninguém da igreja, eu não queria falar sobre isso, eu evitava. Então eu lembro que meu cabelo começou a crescer e meus pais voltaram da Guiana Inglesa, e foi aquele baque, porque a princípio eu continuava me vestindo como homem, morando com eles, e aí eles voltaram, tiveram aquele baque, né? Cabelo grande, né? E eu lembro que por meu cabelo ser cacheado e eu usava barba, né, porque eu não queria ser confundido, apesar dos trejeitos afeminados, eu não queria ser confundido com homossexual. Então eu me vestia de homem, eu usava barba, tinha o cabelo cacheado na altura da orelha, e aí meus pais chegaram e tiveram aquele baque, e esse cabelo comprido. E aí meu pai ficou naquela, corte esse cabelo. E dessa vez eu bati o pé e falei, não vou cortar. Mas aí como foi que esse momento passou? Eles foram meio que obrigados a aceitar o cabelo comprido. Então foi aí que começou o princípio das dores na minha vida. Chegou numa época do tratamento, porque você tem que mostrar para os médicos que você precisa disso. Eu tinha que feminizar mais ainda a minha aparência. Então eu fui no salão, mandei alisar os cabelos. Fiz um corte feminino e apesar de estar com barba, meu rosto ficou muito... Não largava a mão dessa barba? Não larguei a mão da barba. Meu rosto ficou muito feminino e eu estava cinturado e eu usava roupas apertadas porque eu odiava me vestir. Eu me vestia porque eu era obrigado. Eu tinha pavor de comprar roupa masculina. Eu comprava porque eu era obrigado, porque não pode andar pelado. É crime. Então, eu alisei o cabelo. Quando eu cheguei em casa, foi um baque tremendo. Foi como se eles tivessem a certeza, ele vai fazer a cirurgia. Até então, eles não sabiam que eu fazia tratamento com o médico. Então, foi aí que começou todo o princípio. Dessa época em que eu alisei o cabelo até eu voltar para a igreja, foram cerca de 2 meses. Eu lembro que o sofrimento dentro de casa foi tremendo. Foi a época mais sofrida da minha vida. Meu pai, ele não falava mais comigo. Eu evitava chegar cedo em casa. Eu saía de manhã cedinho, depois que ele ia para o trabalho, e eu voltava já depois que ele estava deitado. Passava direto, a gente não se falava. Minha mãe chorava muito, minha mãe não saía fora de casa. Então, minha mãe chegou num ponto de desespero total. Eu ouvia coisas horríveis. Eu lembro que depois foi até difícil depois para me perdoar minha mãe, mas hoje a gente vive uma paz, um amor profundo. Hoje é uma nova história. E eu lembro que foi um sofrimento total. Eu cheguei a ponto de não me sentir amado por mais ninguém, a não ser por Deus. Que bom que você nunca se sentiu rejeitado por Deus. Nunca me senti rejeitado por Deus. Pelo contrário, a minha oração nessa época era o seguinte: Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu conheço a Tua verdade, então eu sei que eu vou perecer, eu estou escolhendo. Então eu te peço, abençoa para que eu viva muito aqui nessa terra,
que eu consiga realizar os meus sonhos aqui, porque eu sei que eu vou sofrer a condenação por minhas escolhas. Então eu estou escolhendo não te seguir, eu só te peço que o Senhor me dê vida o suficiente para me aproveitar o que eu tenho aqui. Que só vai ser aqui. Só vai ser aqui e mais nada. Quando foi que isso mudou? Então eu cheguei a esse ponto de sofrimento extremo, de só me sentir amado por Deus. E eu lembro que numa noite, umas amigas do serviço me convidaram para ir numa festa. Fomos todos, elas nunca tinham me visto pessoalmente vestido de mulher. Nós fomos, naquela noite eu não bebi, eu nunca fui de beber, e eu me senti vazio. Porque eu, apesar de estar com uma aparência muito feminina, vestido de uma forma não vulgar, sabe? Parecendo mulher mesmo, as pessoas sabiam que eu era um homem. Então, era muito vazio, era muito estranho estar naquele meio. Eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Então, terminou a festa, eu fui dormir na casa de um amigo. E no outro dia, arrumando meu cabelo, eu pensei, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Pensei, Senhor, minha vida tá acabada. O que eu estou fazendo com minha vida? Meus pais estão falando de separação, já tem placa de venda na casa, eu estou sofrendo, eu não vejo saída. E aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, volta que ainda dá tempo. E relutando contra, eu não vou voltar. Eu já cheguei até aqui, agora eu vou até o final, custe o que custar. E o Espírito Santo começou a falar mais alto. E eu comecei a chorar. E eu falei, eu vou largar tudo. Deus, eu estou me sentindo amado só por Deus nesse momento. Se Deus me ama tanto, por que eu não vou corresponder ao amor de quem me ama? E eu peguei o celular e mandei mensagem, estou voltando para a igreja. E o celular começou a chover de mensagens, muitas mensagens familiares. Até meu pai me mandou mensagem. Meu pai, que é um homem que não manda mensagem para ninguém, me mandou mensagem. E aí eu lembro quando eu cheguei em casa, parecia que nada daquilo tinha acontecido. Eu ainda estava com o cabelo grande, eu ainda era a mesma pessoa, mas parece que não tinha acontecido nada. Depois de um bom tempo, nós nos sentamos juntos na sala, assistimos televisão e parecia que nada tinha acontecido. Quando foi na segunda-feira, eu fui no salão, mandei raspar minha cabeça. Quando eu cheguei na sala, no serviço, as pessoas muito se emocionaram. Me abraçaram, ficaram felizes. Eu lembro que uma colega de trabalho, Francina, ela falou assim, Eba, mais um homem na fila pra gente entrar na fila. Porque eu não sei se você sabe, mas na área da saúde existem muitos homossexuais. Então hoje o homem está escasso. O homem é uma coisa que está em escassez. Então elas falaram isso e eu falei, não se iluda, eu ainda sou a mesma pessoa. Eu ainda me sinto mulher, eu ainda quero fazer a cirurgia. Eu desisti por amor a Deus, porque eu só me sinto amado por Ele. Então, eu quero viver esse amor. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez, eu falei essa questão de vai ser diferente para mim mesmo. Eu vou me envolver na obra, eu quero pregar o Evangelho, eu quero viver com intensidade, eu quero estudar a Bíblia mais e mais. Eu quero falar do amor de Deus, eu quero viver esse amor. Então, eu tinha na minha cabeça de que eu sabia que Deus podia transformar a minha vida, mas eu achava, nunca vai acontecer. Então, eu passei a me envolver muito nessa questão da obra, da pregação do Evangelho, de me envolver em tudo que a igreja falava, vamos, tô dentro. Então, as coisas começaram a mudar. Na Igreja Adventista, a gente tem um programa chamado Pequeno Grupo, que acontece todas as sextas à noite, e o Pequeno Grupo foi algo fundamental na minha transformação. Porque eu abria o meu coração, eu chorava, eu ainda me sentia a mulher que eu era por dentro. E eles oraram por mim. E foi acontecendo. A mudança foi acontecendo aos poucos. De repente, eu comecei a sentir a atração sexual por mulher. Opa! Eu comecei a me sentir homem. Foi tudo aos pouquinhos, progressivo. Mas aconteceu. Chegou a um momento em que eu me sentia homem. E uau, como que isso aconteceu? Eu não consigo entender, mas aconteceu. E hoje eu posso dizer que eu sou um homem por completo, eu sou homem de corpo e alma. Eu não entendo como que aconteceu, mas eu aceito. Eu não pedi para Deus, mas Deus fez. E aqui estou. E hoje eu tenho vontade de me casar,
eu tenho vontade de ter uma esposa, de quem sabe ter filhos e viver mais ainda essa verdade com intensidade, de falar para as pessoas. E às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem vergonha de falar? Eu não, porque não é mérito meu. E eu lembro que no começo, quando eu voltei para a igreja, a doutora que trabalha comigo, a doutora Ana Paula, ela falou, você está se precipitando, você não vai ser feliz. Porque ela tinha certeza que eu era mulher. Ela tinha certeza que eu precisava fazer a cirurgia. E hoje ela olha e fala, José, não tem como, você é homem, sua vida é um milagre. As pessoas chegam e dizem, sabe? E Satanás vai arranjando novas formas de tentar, sabe? Novos meios, porque ele vai te tentar com aquilo que você gosta, com aquilo que te atrai. E hoje mulher me atrai. Aí a gente teria que gravar outro programa com o José. Amado, muito obrigada. Obrigado que riqueza, que experiência. E é uma experiência que é impactante, Sim. Mas tem uma leveza do começo ao fim na sua fala. Tem uma leveza até em falar do seu próprio sofrimento. Tem sua lágrima, tem sua emoção, mas sempre pontuada por muito amor, Justo. Incluindo sua família e, sobretudo, o amor de Deus. E Deus seja louvado pela sua Amém. vida e obrigada por ter vindo De aqui. nada. Eu queria mandar um abraço, Por tá? favor. Posso? Eu queria mandar um abraço para a Igreja Central de Parauapebas, eu queria mandar um abraço para todos os meus irmãos, os colegas de trabalho, agradecer de forma especial as pessoas que me mostraram a Bíblia, né? O irmão Aguinaldo, o irmão Bahia, o Antônio Filho, agradecer ao meu tio, o Juca, que foi uma pessoa, sem dúvida, usada por Deus, que me convidou para conhecer essa verdade e aqui estou eu. Teve um momento em que você conheceu o Sem Tabus. Sim, Né? teve Nós um nem momento falamos também, disso. é verdade. Como foi aquele dia? Nossa, foi assim, eu entrei para a igreja e aí eu ainda me sentia mulher e eu fui escrever para a Darleide. Eu pensava, ela nunca vai ler essa carta, né? Porque eu penso, são tantas pessoas que escrevem para ela que ela nunca vai ter tempo para ler isso. Mas eu vou escrever. Escrevi. Eu lembro que passou-se um ano depois dessa carta e aí eu mexendo no meu Facebook, aí eu vou ler, porque minha vida mudou. E eu li, meu Deus, minha vida mudou tanto que eu nem acredito. E aí eu falei, eu vou escrever outra carta. E eu escrevi contando toda a mudança. Outra mensagem outra mensagem. Eu falo carta porque é uma mensagem enorme. É verdade. E aí mandei no Facebook para a Darleide, quando foi, acho que um mês depois, ela respondeu, falou, posso ler sua carta? Eu falei, pode. E aí, um mês depois, ela falou, você aceita vir aqui? Foi ótimo. E aí o pessoal do Anjos da Esperança Como foi me que convidou. você conheceu o Sem Tabus? O Sem Tabus, através da minha prima Ana Paula, tem essa questão do acreditar que Deus pode transformar. Eu vi o testemunho de um pastor americano, eu vi que a vida dele foi transformada. Aqui no Sem Tabus, ele contando o testemunho dele, a vida dele foi transformada. Eu falei, Deus também pode transformar a minha. Eu lembro que a partir desse ponto, então, que as coisas começaram a acontecer. Eu quero agradecer a minha prima Ana Paula por ter gravado esse programa. Ela falou, Zé, eu gravei um programa pensando em você. Eu falei, lá vem coisa. Então, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Eu agradeço a você, agradeço a Novo Tempo, agradeço a todos que contribuíram para que essa mensagem chegasse na minha vida, na minha família, e hoje eu sou um homem para a honra e para a glória de Deus. Amém. Amém. E meninas, ó, tá solteiro. Estou solteiro, viu? Por enquanto. Me inscrevam, me procurem no Facebook. José, muito obrigada. Você de casa, obrigada demais pelo carinho, e guarde essas palavras em seu coração. O amor de Deus transforma. Amém. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, nos constrange nesse abraço forte, dizendo, filho, eu te recebo como você é, mas eu vou te deixar do jeitinho que eu planejei. Amém. Um beijo e até semana que vem.